Vamos mostrar que arco seno x mais arco seno y é o arco seno de x raiz quadrada de 1 menos y2 mais y raiz quadrada de 1 menos x2. Inicialmente, devemos observar que, ao considerarmos arco seno de x, nós temos que x pertence ao intervalo menos 1 e 1, que é o domínio da arco seno. E quando a gente considera arco seno de y também pertence ao intervalo menos 1 e 1. Então, se a gente olha aqui o lado direito dessa igualdade, esses x e y, que estão nesses intervalos menos 1 e 1 fechado, eles são tais que essa combinação x 1 menos y2 mais y 1 menos x2 também tem que estar no intervalo menos 1 e 1, porque isso aqui está no domínio da arco seno. Então, x e y estão no intervalo menos 1 e 1, e, além disso, essa combinação aqui também tem que estar. Então, a gente está assumindo tacitamente que esses x e y estão vinculados por essas condições aqui. Bom, para resolver essa questão, vamos desenvolver o lado esquerdo. Então, vamos chamar arco seno de x de uma nova variável, vamos dizer z, o que implica, por definição, que seno de z é igual a x, e esse z está no intervalo menos π sobre 2 fechado, que constitui-se a imagem do arco seno. Aqui, vamos identificar arco seno de y como sendo um w, que também, por definição, nos diz que seno de w é igual a y, sendo que w pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então aqui a gente nota o seguinte: com essa identificação, z mais w pode ser identificado como o lado esquerdo dessa igualdade que a gente quer mostrar, ou seja, vamos então iniciar com z mais w. Então a gente tem que mostrar que z mais w é o arco seno de x raiz de 1 menos y2 mais y raiz de 1 menos x2. Ou seja, esse z mais w, por sua vez, ele vai ter que estar na imagem de arco seno. Então, ele deve ser tal que isso aqui está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, nesse problema, as condições que a gente tem sobre x e y são tais que x raiz de 1 menos y2 mais y raiz de 1 menos x2 está no intervalo fechado menos 1 e 1, e que o z mais w está no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, onde z e w são identificados por essas duas relações aqui. Z é arco seno de x e w é arco seno de y. Bom, então, feito isso, vamos então tentar obter o lado direito da igualdade. Então, vamos iniciar com z mais w. Vamos aplicar aqui o seno de z mais w. Por que a gente faz isso? Bom, se a gente quer mostrar que o lado esquerdo, ou seja, arco seno de x mais arco seno de y, é igual ao arco seno desse argumento aqui, então, de alguma forma, a gente está trabalhando com a função seno. Então, a ideia é, considere z mais w, que é algo que está no intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2, e vamos usar a fórmula da adição, aplicada ao seno de a mais b. Nesse caso, seno de z mais w, a gente sabe que isso aqui é seno de z cosseno de w
mais seno de W cosseno de Z. Bom, agora a gente vê o seguinte. Seno de Z a gente identificou como sendo x. Agora, esse cosseno de W, a gente vê o seguinte. Seno de W é y, que vem dessa identificação do arco seno de y ser W. Mas, relação trigonométrica, nós temos que seno ao quadrado de W mais cosseno ao quadrado de W é igual a 1. Então, seno de W é y, eu posso identificar esse termo como sendo y2. E daqui eu tiro que cosseno ao quadrado de W é 1 menos y2, que me daria, a princípio, cosseno de W igual a mais ou menos 1 menos y2. Mas, se W ele é um valor na faixa menos π sobre 2 e π sobre 2, então a gente tem aqui o ciclo trigonométrico. Agora, nessa faixa menos π sobre 2, π sobre 2, a gente está pegando valores de W que vão dar pontos no ciclo trigonométrico associado a essa parte marcada aqui. Qualquer que seja o ângulo W na faixa menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente vê que o cosseno, que seriam essas projeções aqui, é positivo. Então, se o cosseno é positivo, então cosseno de W, a gente vai pegar a raiz positiva, ou seja, eu posso escrever que cosseno de W é a raiz positiva, ou seja, me dá 1 menos y2. Então, voltando aqui nessa expressão que a gente estava considerando do seno de Z mais W, no lugar de cosseno de W eu posso pôr raiz de 1 menos y2. Continuando aqui, seno de W a gente identificou como sendo y, então aqui me dá y. E de forma análoga, cosseno de Z, se seno de Z é x, cosseno de Z a gente obtém, me dá 1 menos x2. Então, nós temos que Z mais W está entre menos π sobre 2 e π sobre 2 fechado. E o seno de Z mais W me dá essa expressão aqui. X, raiz de 1 menos y2, mais y, raiz de 1 menos x2. Ou seja, nessa faixa de valores, eu sei que o Z mais W ele é o arco seno de x raiz de 1 menos y2 mais y raiz de 1 menos x2. Só que Z a gente identificou aqui como sendo o arco seno de x. Então eu tenho arco seno de x no lugar do Z e o W a gente identificou como arco seno de y. Então a gente obtém que arco seno de x mais arco seno de y nos dá arco seno x raiz de 1 menos y2 mais y raiz de 1 menos x2.